Quando foi lançado mundialmente em 2020 pela Netflix, Resgate logo se tornou um dos maiores sucessos de todo o serviço de streaming em uma escala global, ocupando o top 1 em exibição por dias inteiros ao redor do globo, e posteriormente, angariando até mesmo o título de maior estreia da história do catálogo da Netflix. Os números de seu lançamento logo se traduziram para o sucesso de público e crítica, que o elogiou positivamente na maior parte das análises, e o que acabou fazendo com que seus produtores, entre eles o próprio Chris Hemsworth, que vive o protagonista, passassem a cogitar a produção de sequências, e quem sabe assim, dar origem a mais uma franquia de filmes extremamente lucrativa, dessa vez estrelando o mercenário Tyler Rake. Desde o sucesso instantâneo de Resgate, muito se especulou sobre a possibilidade de se produzirem sequências, e as possibilidades que estas poderiam explorar, uma vez que aparentemente o protagonista, Tyler Rake, havia morrido no final do primeiro filme. Um prequel, explorando seus anos no Afeganistão, o qual o próprio cita, a missão que faz em dupla com o Gaspar, e onde salva a vida deste no passado, ou mesmo uma sequência onde Ovi Maharajan, já passado alguns anos, passaria a atuar como um mercenário e assassino de aluguel, assim como Tyler, para honrar a memória deste, ao mesmo tempo que dá prosseguimento aos negócios ilegais do pai. Entretanto, o próprio filme original já oferecia uma dica de que eram planejadas sequências, desde o princípio, onde mesmo após ser mostrada a suposta morte do protagonista, uma figura pode ser vista desfocada em uma cena mostrando Ovi já resgatado e de volta à sua rotina, o que sugeria que Tyler poderia ter sobrevivido e se recuperado, mesmo que parecesse improvável devido à gravidade de seus ferimentos e ao fato de ter acabado a história submerso em um rio, presumivelmente incapaz de sair de lá com as próprias forças. Contudo, o primeiro trailer de Resgate 2 foi lançado e respondeu às dúvidas acerca dessa possível sequência, revelando que afinal Tyler sobreviveu. Durante todo o primeiro filme, embora a ênfase seja voltada majoritariamente para a missão de resgate de Ovi, e mostrado secundariamente o tráfico, a criminalidade e a miséria entre a fronteira entre Índia e Bangladesh, o enredo acaba também por explorar muito do passado conturbado e sobretudo do emocional de Tyler, expondo uma parte de suas motivações e as razões que o fazem agir de forma tão inconsequente, e por vezes até mesmo suicida, como é dito inúmeras vezes por Nick durante o longa. A escolha de ter fugido no passado de sua própria família, por não suportar ver seu filho morrer lentamente de um linfoma, se alistar conscientemente para lutar no Afeganistão e, posteriormente, cortar todos os contatos com sua esposa, o assombra claramente até o presente da trama. Mas ainda assim, não explica o porquê de Tyler trabalhar de forma inconsequente com a justificativa de conseguir dinheiro, o que é citado no primeiro filme, mas não explicado. Certamente, pode-se esperar a presença de flashbacks do protagonista, que abordem seus anos no Afeganistão ou mesmo na presença de sua própria família, visto que este drama foi o originador de toda a trama do primeiro filme. Ao contrário de todos os conselhos de Nick, Tyler se recusou a abandonar Ovi à sua própria sorte e se apegou ao garoto, claramente o fazendo como uma forma de se redimir por seus erros no passado, confrontando até mesmo Gaspar e dessa forma encontrando o próprio perdão. O primeiro teaser trailer de Resgate 2, mesmo que curto e não revelando nenhum dos detalhes da vindoura trama, visto que reaproveita uma grande parte de cenas que já haviam sido mostradas no primeiro filme, ainda assim, consegue oferecer uma dica da direção que a trama parece seguir, não ficando clara se uma nova missão na companhia de Ovi seria abordada, mas indicando certamente que a trama de redenção de Tyler ainda não está completa, com muito de seu passado ainda a ser revelado e muita culpa a ser expurgada. Ouvindo as palavras de Ovi enquanto submerso, Tyler compreendeu o verdadeiro significado da frase dita pelo garoto enquanto estavam escondidos, de que não se afogaria se apenas caísse no rio, mas só se permanecesse submerso. Tal frase facilmente pode ser interpretada como uma metáfora para a culpa do protagonista, onde Tyler havia caído em meio a esse oceano de remorso e culpa, mas se recusava a lutar e nadar contra a correnteza, afundando e cada vez mais perto de afogar-se. Mas uma vez que encontrasse uma razão para continuar, ou mesmo a coragem para perdoar a si próprio, bastaria que o fizesse para que deixasse de se afogar e voltasse inteiramente à vida. A interpretação de que Resgate 2 abordaria o lado emocional do protagonista, com ainda mais afinco, ganha ainda mais força se levado em conta as palavras do próprio diretor do primeiro filme, Sam Hargrave, e que já foi confirmado para a sequência, de que uma vez que estavam escrevendo o roteiro, mais especificamente o final do primeiro filme, ele se deparou com a escolha entre fazer uma escolha racional e uma emocional, onde respectivamente Tyler deveria permanecer morto ou sobreviver ao confronto na ponte, e que acabou por optar pelo final mais agradável emocionalmente, por acreditar que o público se apegaria ainda mais ao personagem dessa forma. Extraindo o significado dessas palavras, fica explícito que não há uma preocupação grandiosa em tornar o filme, ou a franquia, em algo fisicamente verídico, e que os ferimentos e ações dos personagens, por vezes, não obedecerão a uma carta realista,
com o plot armor provavelmente vindo a marcar presença. Contudo, também fica natural se esperar uma maior atenção para o emocional de Tyler, as complicações de suas ações e, quem sabe até mesmo, a exploração de um romance entre o protagonista e sua ex-esposa perdida, que certamente deve aparecer futuramente, visto que já foi citada em algumas ocasiões e originou certas expressões de dor e remorso em Tyler, ou com sua própria colega de missões, Nick, por quem claramente nutre um certo carinho a mais, se comparado aos seus demais colegas. A própria personagem já parece esboçar sentir algo pelo protagonista. No mais, é de se esperar, graças às palavras de Chris Hemsworth, de que a sequência Resgate 2 deve se tratar de uma obra ainda maior do que a original, repleta de ação, efeitos especiais mais ousados e uma trama que deve englobar muito mais complicações e deve se passar em diferentes cenários ao redor do mundo, expondo novamente o modus operandi de Tyler Rake e seu comportamento inconsequente, bem como as complicações destes e mais uma etapa do amadurecimento do protagonista, que mesmo se mostrando como um personagem extremamente habilidoso na luta e atrás de um gatilho, ainda demonstra ser assombrado por inúmeros fantasmas de seu passado. Resgate 2 chega presumivelmente em 2022 na Netflix, e tem tudo para repetir o sucesso do filme original, conquistando a atenção do público e da crítica por semanas, graças à atuação impecável e extremamente carismática de Chris Hemsworth. Mesmo com tão pouco para se especular acerca da sequência, fica evidente que a franquia trilhará um caminho amargamente comercial e não relutará em desconstruir ações e eventos passados para que continue a segurar a atenção do público. Entretanto, apesar de todos esses obstáculos, é improvável pensar que o nível das coreografias de luta e ação cairá, com a franquia continuando a ser um deleite para todos os fãs do filme do gênero e de histórias no estilo Rambo.